Fala galera, hoje nós vamos aqui resolver os exercícios do simulado Bernoulli para preparar neste domingo o Enem 2025. Vamos começar aqui então questão 93. Amônia. No caso aqui nós temos a amônia, massa molecular, né? Ele mesmo falou aqui embaixo, ó, massa da amônia 17 gramas por mol. Está trazendo aqui a massa em quilograma que tem que passar para grama, então 34 quilogramas nada mais é do que 34 mil gramas. A temperatura em graus Celsius tem que passar para Kelvin, só somar com 273. O volume 20 metros cúbicos tem que passar para litro. Lembra que o exercício é tão bom que ele te deu aqui o R, a constante universal dos gases perfeitos, e deu as unidades. Então pressão tem que estar em atm, volume tem que estar em litro, por isso que eu tenho que passar para litro. O K, que é de Kelvin, né? O mol, que tem a ver com grama, então não pode ficar quilograma. E o R que ele te deu, porque ele é bonzinho, e a pressão que ele quer. Logo, nós vamos usar a fórmula PVT, que é igual a Mzinho sobre Mzão. Mzinho que é a massa em gramas, né? Que seria aqueles 34 quilogramas passando para grama, 34 mil gramas. O Mzão, a massa da tabela, que são os 17. Substituindo tudo, faz a continha, aproximadamente 2,5 atm, resposta letra A. Exercício muito fácil. Próximo exercício, metilcetona. Essa é uma nomenclatura vulgar. Quando fala cetona, você é dupla O. Metil, de um lado da cetona, tanto faz lado direito e lado esquerdo, o metil. Se falou etil, do outro lado, o etil. Na verdade, a fórmula IUPAC, a fórmula normal dela é 2-butanona ou but-2-ona. Ele quer obter esse 2-butanona ou metil-etilcetona. A reação de álcool secundário é que vai produzir, através da oxidação, uma cetona. Então, tem que pegar um álcool que tenha no mesmo lugar a sua hidroxila, onde está a carbonila, ou seja, no carbono 2, então o 2-butanol, e através da oxidação, produzir a 2-butanona. Então, resposta, butan 2-ol ou 2-butanol. Questão 86, letra C. Muito fácil. Temos aqui, ó, a fórmula aqui da famosa trimetilamina. A trimetilamina ela é básica, segundo o nosso amigo Lewis. Quem pode ser uma base de Lewis? Toda espécie que tem um par de elétrons sobrando, e o nitrogênio sempre vai ter um par de elétrons. Por isso que o nitrogênio, nas aminas, nas amidas, tem capacidade básica. Logo, se ele quer aliviar aquele fedor do peixe estragado e tal, para poder anular uma base, eu uso um ácido. Quem são os ácidos aqui que tem um pH menor, né? O melhor ali? Seria o suco de limão, vinagre, né? Ou seja, resposta letra C, suco de limão e vinagre, para poder anular o efeito básico, né? Colocando um ácido, que é o suco de limão e o vinagre. Questão 101, resposta letra C. Próximo aqui. Nós temos aqui o famoso equilíbrio químico. Sempre se começa a explicar equilíbrio químico com o ácido carbônico. Então, o ácido carbônico é tão fraco, mas tão fraco, que ele acaba virando água e gás carbônico. Se o sistema estiver aberto, esse gás carbônico vai para a atmosfera. Mas se o sistema estiver fechado, que é uma condição para que o equilíbrio químico aconteça, ele volta a virar ácido carbônico. Considerando o equilíbrio químico apresentado, o efeito de se abrir uma garrafa de refrigerante, havendo a liberação do CO2. Então, antes eu tinha ácido carbônico, sistema fechado, eu abri, o gás carbônico foi embora. Logo, deslocamento do equilíbrio para a decomposição do ácido carbônico, decomposição, reação de decomposição, um reagente. Então, agora eu vou fazer a reação acontecer para lá, ó, para lá. Então, o ácido carbônico virando ali gás carbônico e água. Então, decomposição, um reagente, dando mais de um produto. Então, deslocamento do equilíbrio para a decomposição do ácido carbônico, reduzindo ali a sua quantidade, porque ele vai para a atmosfera. Então, questão 103, resposta letra E. Um dos fatores da responsabilidade pela mortalidade dos peixes, gente, solubilidade. Normalmente, a solubilidade de sólido em líquido, ela aumenta com a temperatura. Muito comum ver isso no sal, com a água, com açúcar, com a água. Quanto mais você aumenta a temperatura, mais sal você pode colocar, mais açúcar você pode colocar.
Porém, os gases em líquidos é o contrário, a sua solubilidade aumenta com a diminuição da temperatura. Por isso que a gente mantém bebidas gaseificadas dentro do refrigerador, né, da geladeira, para que o gás possa ficar ali dissolvido no refrigerante. Então, a dissolução do oxigênio na água é um processo exotérmico, ou seja, libera calor. Com o aumento da temperatura, a solubilidade do gás diminui, porque ele gosta de temperatura baixa, não de temperatura alta, porque o sistema favorece a liberação do oxigênio para o ambiente, reduzindo sua quantidade dissolvida. Então, questão 106, resposta letra E, liberação de calor na dissolução do oxigênio em água, porque o gás em líquido ele gosta de temperatura fria e não de temperatura quente. Questão 108 de termoquímica. Ele fala ali, ó, combustão completa do propano e do butano são respectivamente iguais a... Então, nós temos aqui o propano 3 carbonos e o butano 4 carbonos. Então, a combustão completa está aqui o valor que ele deu. Ó, 2046 do propano e 2660 do butano. Só que ele quer saber, na verdade, a entalpia de formação do propano e do butano. E, para isso, ele deu aqui os valores. A entalpia de formação do gás carbônico e a entalpia de formação da água. Só que é de 1 mol de gás carbônico e 1 mol de água. Como aqui eu tenho 3 mol de gás carbônico, então é 3 vezes o valor da entalpia de formação do gás carbônico. Como aqui eu tenho 4 mol de água, então 4 vezes a entalpia de formação da água. Ah, mas e do C3H8, que é o propano? Nós não sabemos, é ele que eu quero calcular. Entalpia de formação, toda vez que se fala entalpia de formação, substância pura simples tem entalpia de formação 0. E o ΔH já foi dado aqui, ó. O ΔH está aqui, né? Aqui eu coloquei o Y, que seria a entalpia de formação do butano. Vamos calcular primeiro o propano. Então, nós sabemos que a entalpia de formação é igual a entalpia do produto depois da seta, menos a entalpia do reagente antes da seta. Então, fazendo essa continha, o ΔH que nós já temos, entalpia do produto, que é essa aqui, menos a do reagente, que é o X. Então, menos X. Faz a continha, multiplica por 3, multiplica por 4, e nós vamos ter um x, né? Ele vai continuar negativo, um x igual a menos 104 kJ por mol. Então, essa é a entalpia de formação do propano. O butano segue o mesmo esquema, só que aqui embaixo eu tenho 4 mol de gás carbônico e 5 mols de água. Lembrando que entalpia de substância pura simples é 0. Faz a mesma continha. O ΔH ele já me deu. Então, ΔH é igual a H do produto, entalpia do produto menos a entalpia do reagente, multiplica por 4, por 5, faz a continha, nós vamos encontrar, né, a entalpia de formação do butano menos 126 kJ por mol. Ele quer o total energético, ou seja, X mais Y. Né? Então, menos 104 mais menos 126 vai dar exatamente 230. Então, o valor energético, quanto que é? Letra E, 230 kJ por mol. Ah, mas está faltando negativo. Ele falou valor energético, energia liberada, exotérmico. Questão 108, resposta letra E. Agora, questão simples de soluções, concentração comum. Então, ele falou que a massa do soluto é 1.200 miligramas, que passando para grama, 1,2 gramas. O volume 75 ml, que passando para litro, 0,075 litro. Como é que eu sei que tem que passar para litro? Ele está pedindo. Então, gramas por litro, que é a concentração comum. Então, concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Faz a continha, nós vamos encontrar 16 gramas por litro. Se quiser colocar em potência de 10, como a resposta está em potência de 10, 1,6 vezes 10 elevado a 1 gramas por litro, resposta letra B. Então, questão 111, resposta letra B. Próximo, química orgânica, deceno, 10 carbonos com uma dupla. Se não tem número, provavelmente é a dupla depois do carbono 1, provavelmente não, né? Então, nós temos aqui 10 carbonos com uma dupla. Nós sabemos que a fórmula geral para os alcanos é CnH2n mais 2. Para os alcenos, CnH2n. Como tem 10 carbonos, é 10H20. Só pode ser, meu querido, a resposta letra D, né? E a dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Pronto, fechou. 116, resposta letra D. Muito fácil essa também. Essa aqui é muito legal. O tipo de isomeria que ocorre na rodospicina, na condição apresentada no texto é
Lembra, isomeria geométrica cis e trans, na fórmula de bond line, se continuar o zigue-zague é sempre trans. Se interrompe o zigue-zague, ele acaba sendo cis. Vou usar a própria foto do Bernoulli, que ficou legal, legal. Repara aqui, ó, zigue-zague, carbono 5 e 6, ó, aonde pontar a seta sai hidrogênio. Então, ponta uma seta aqui, ó, sai um hidrogênio. Pontou outra seta aqui, ó, sai um outro hidrogênio. Esse aqui é o cis. Olha o interrompimento que ele deu do zigue-zague, só para mudar para cis. Já do outro lado, 5 e 6, ó, apontou para a seta, saiu hidrogênio. Apontou para a seta, saiu outro hidrogênio, fórmula trans. Então, sai do cis para o trans. Resposta letra D, espacial geométrica, saindo do cis e indo para o trans. 118, resposta letra D. Muito fácil, desde que você veja essa mudança aí do zigue-zague que teve o interrompimento ali para virar um cis. Esse aqui, a resposta está no texto, muito parecido com o Enem. Enem adora isso. Por possuir um anel heterogênico de 4 átomos que contém uma beta-lactama. Aqui, ó, todas as 4 substâncias têm. E se a gente for analisar esse anel com 4 átomos, heterogêneo, porque tem um N, um heteroátomo no meio da cadeia fechada, N ligado a uma carbonila, a função é amida. Todos eles têm, ó, N ligado a uma carbonila amida, N ligado a uma carbonila amida, N ligado a uma carbonila amida. Então, resposta letra A, questão 120, muito fácil. Bom, exercícios sobre cinética química, velocidade média de uma reação. O iodeto de potássio. O que é o iodeto de potássio? É um sal Ki. Participa do processo descrito atuando sobre... Ele entra na primeira etapa e sai na segunda etapa. O que ele é? Um catalisador. Ele não participa... Ah, mas ele mudou do sólido para o aquoso. Porque agora tem água. Antes não tinha. Aí ele acabou sendo dissolvido da água, mas não participou da reação. Qual que é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação. Questão 124, resposta letra E. Energia de ativação, promovendo uma menor energia de ativação e formação de produtos em menor tempo, aumentando a velocidade média da reação. Questão 126. Qual é o tipo de isomeria existente? Repare que eu tenho uma dupla aqui, ali a dupla andou. Então, mudança na posição da dupla, isômero plano de posição. E não podia ser isômero geométrico, que nem tem aqui, né, gente? Não tem. É tudo isômero plano, cadeia, função, posição, metameria, tautomeria. Então, isômero plano de posição, letra C, questão 126. Essa outra aqui, ó. A fração com maior ponto de ebulição no processo descrito é o... Isso aqui aprende-se tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. Tem uma foto ali, ó, é sempre da destilação fracionada do petróleo. Nessa destilação fracionada, quem está mais acima tem ponto de ebulição menor. Quem está mais abaixo tem um ponto muito maior. O último aqui, o que sobra é o asfalto, o piche, né? Então, nada do petróleo é jogado fora, é descartado. Tudo é aproveitado. Logo, resposta, nós temos o asfalto usado para a pavimentação de vias, como ruas, estradas e estacionamentos. Né? Então, maior ponto de ebulição, petróleo, asfalto, piche. Questão 128, resposta letra E. Aqui nós temos um dado interessante. Então, para evitar o desgaste, emprega-se alguns metais no sistema de tubulação, tais como magnésio, conforme representado no esquema a seguir. Então, evitar o desgaste, a oxidação. Normalmente, essa tubulação é de ferro, de aço e tal. Bom, vamos aumentar aqui a foto, né? Então, considerando a aplicação descrita no texto, a utilização do magnésio tem como finalidade, vou aumentar aqui a foto. Então, nós temos aqui aonde eu quero proteger. Né? Então, isso aqui provavelmente é de ferro, né? de aço e tal. E aqui o magnésio. O magnésio ele vai oxidar antes. Como é que a gente sabe isso? Tabela de potencial de redução. Então, magnésio, como ele vai estar acima, ele vai oxidar antes do ferro, do zinco, né? do cobre. Esses metais que estão aqui. Então, ele vai oxidar antes. Então, ele vai deixar, né?
o outro material que está aqui, que pode ser um ferro, sem oxidar, porque ele vai oxidar antes. Como é que ele funciona? Ele entra como um metal de sacrifício. Ele vai ser sacrificado antes do metal a ser protegido, do objeto a ser protegido. Mas é claro que depois que todo o magnésio for oxidado, quem vai ser o próximo? O objeto a ser protegido. Então, se não for trocado o metal de sacrifício, aí, infelizmente, vai oxidar o objeto a ser protegido. Logo, resposta, então, letra C. Redução de custos com manutenção e prevenção de vazamento, uma vez que o magnésio se corrói preferencialmente protegendo o tubo principal, porque ele entra como metal de sacrifício, ele se sacrifica. Questão 130, resposta, letra C. Bom, charque. Se alguém nunca ouviu falar dessa palavra, a gente é carne seca. Então nós temos aqui, ocorre a salga úmida, é remover a água presente nos tecidos da carne. Então, nesse contexto, o efeito coligativo observado na salga da carne é osmose. Né? Então nós temos aqui promover a osmose, em que a saída de água ocorrerá da carne, que é o meio hipotônico, mais água e menos sal, para o sal, que é o meio hipertônico, menos água e mais sal. Então, questão 134, resposta letra D. Também é muito comum estudar osmose lá na biologia. Ok, meus queridos? É isso aí. Prova Bernoulli, Enem simulado, para vocês se prepararem para o Enem agora neste domingo. Boa sorte, valeu!